Principais tipos de falácias. Parte 5. Bem-vindos ao canal! Ao menos nos próximos minutos, você ficará um pouco mais racional. Seguindo com a nossa série, esta é a parte 5, com mais 6 falácias. 1. Falácias da composição e da divisão. O que é? Estas são falácias gêmeas que se baseiam na confusão entre as propriedades das partes e as propriedades do todo. Composição. Assumir que o que é verdadeiro para as partes individuais de um todo deve ser verdadeiro para o todo em si. Divisão. Assumir que o que é verdadeiro para o todo, o coletivo, deve ser verdadeiro para cada uma de suas partes individuais. Exemplos práticos. Composição. Exemplo contexto esportivo / individualidade. Cada jogador deste time de basquete é uma estrela e um excelente arremessador. Portanto, este time será o campeão e terá o melhor ataque da liga. Aqui se verifica que um grupo de individualidades fortes não garante um time forte. A interação, a estratégia e a defesa são cruciais. O todo não é a mera soma das partes. Exemplo contexto lógico / metafísico. Cada átomo desta cadeira é invisível, logo a cadeira é invisível. Aqui, a propriedade invisível das partes desaparece na propriedade visível do todo. Divisão. Exemplo contexto econômico / social. Esta empresa é muito lucrativa, então todos os funcionários ganham bem. Aqui, o lucro do todo não se distribui igualmente entre todas as partes. Um funcionário individual pode ter um salário baixo. Exemplo país e cidadão. Se um país tem um PIB alto, logo todo cidadão desse país é rico. Aqui, a propriedade de riqueza nacional não se transfere automaticamente para um cidadão individual. Por que é problemático? Esta falácia distorce o raciocínio sistêmico. Na composição, ela leva a conclusões exageradas ou falsas sobre o coletivo. Ignora que a interação das partes, quando combinadas, pode gerar um resultado diferente ou oposto da soma de suas características individuais. Na divisão, ela leva a estereótipos e preconceitos ao atribuir ao individual as características de um grupo, sem considerar as variações individuais ou a desigualdade na distribuição. Impede a compreensão da realidade ao simplificar indevidamente a relação entre o particular e o coletivo. Como identificar? Composição. Pergunte-se: a propriedade de ser X realmente se mantém quando as partes se juntam e interagem, ou surge uma nova propriedade? Divisão. Pergunte-se: a propriedade do todo é distribuída uniformemente para cada parte, ou ela é uma média ou totalidade do grupo que não se aplica à parte? Falácia do declive escorregadio ou bola de neve. O que é? A falácia do declive escorregadio consiste em argumentar que uma ação inicial, A, levará inevitavelmente e sem evidências suficientes a uma série de consequências progressivamente piores, B, C, D, culminando em um resultado catastrófico. O erro reside no fato de que o argumento pula etapas, assumindo que o primeiro passo desencadeará toda a cadeia sem que haja mecanismos causais garantidos para cada transição. Exemplos práticos. Pequena mudança de vestuário, salto extremo. Se permitirmos que os funcionários usem tênis casuais em vez de sapatos sociais nas sextas-feiras, em pouco tempo eles começarão a vir de bermuda e camiseta, depois de chinelos, e finalmente ninguém mais levará o trabalho a sério e a empresa irá à falência por falta de profissionalismo. Aqui, o uso de um calçado mais casual não tem relação causal com a ética de trabalho ou a solvência financeira da empresa. Existem barreiras, o código de vestimenta continua existindo para o resto da semana e o foco da gestão é o desempenho, não o calçado, que impedem que um tênis leve à bancarrota. A conclusão, falência, é desproporcional e injustificada. Tecnologia e hábitos, relação quase nula. Se você começar a usar um e-reader para ler seus livros, você perderá completamente o prazer pela experiência física do livro. Em seguida, você esquecerá como segurar uma caneta, sua caligrafia se deteriorará e em 10 anos seremos todos analfabetos digitais dependentes de máquinas para pensar.
Aqui, a preferência por um formato de leitura e-reader não destrói a habilidade de ler, escrever ou pensar criticamente. A leitura continua ocorrendo e a caligrafia e o raciocínio são habilidades independentes da mídia de leitura. Não há evidência de que a tecnologia de e-reader tenha esse poder destrutivo global. Por que é problemático? Esta falácia é destrutiva porque utiliza o medo e o exagero como ferramentas de persuasão, em vez da lógica e da evidência. Ela impede a discussão racional sobre o mérito da ação inicial, A, pois desvia o foco imediatamente para a catástrofe final, Z. Ao exagerar as consequências e ignorar as inúmeras barreiras, escolhas e mecanismos de controle que existem entre A e Z, o argumento se torna um sofisma que visa bloquear qualquer mudança ou proposta. Como identificar? Sempre que um argumento apresenta uma cadeia de eventos onde cada passo se torna dramaticamente pior que o anterior, sem fornecer provas ou mecanismos causais que garantam a transição, levante o alerta. Pergunte-se: existe alguma razão lógica ou evidência forte que impeça a intervenção entre o passo C e o passo D? Lembre-se, um declive escorregadio argumenta que A levará a Z, e não apenas que A pode levar a Z. Se a conclusão é apenas uma possibilidade, o argumento não é falacioso, mas sim uma advertência. 3. Falácia da falsa analogia. O que é? A falsa analogia consiste em tentar provar ou sustentar uma conclusão comparando duas coisas, A e B, que são parecidas em aspectos superficiais ou irrelevantes, mas que são fundamentalmente diferentes nos pontos cruciais para a validade do argumento. A falácia ocorre quando as semelhanças apresentadas não são fortes ou relevantes o suficiente para justificar a conclusão tirada da comparação. Exemplo contexto governamental. Habilidade. Governar um país é como dirigir um carro. Se você é um bom motorista, será um bom presidente. Aqui a analogia falha, porque as habilidades necessárias para dirigir, coordenação motora, atenção à via, são muito diferentes das necessárias para governar, política, diplomacia, economia complexa. A semelhança é apenas a de controlar um sistema. Exemplo contexto legal. Risco. Proibir armas é como proibir carros porque eles causam acidentes. Ambos são perigosos, mas servem a propósitos úteis. Aqui, a analogia falha nos aspectos relevantes para o argumento. O propósito primário de um carro é o transporte e a utilidade civil, sendo o dano a consequência não desejada de uma falha ou acidente. Já a arma, embora usada em contextos legítimos de segurança e defesa, dissuasão ou uso de força letal, é projetada e construída para desativar ou causar dano como sua função operacional primária. Os mecanismos de controle de risco e a função básica de design são fundamentalmente diferentes, invalidando a comparação direta. Por que é problemático? Esta falácia é enganosa porque as analogias são persuasivas e simplificam a complexidade. A falsa analogia leva a conclusões injustas ou perigosas, pois baseia decisões sobre um tópico B em regras ou propriedades de um tópico diferente. Ela distrai o debate dos fatores relevantes ao forçar uma semelhança que simplesmente não existe no nível causal ou funcional necessário. Como identificar? Pergunte-se: quais são as diferenças críticas entre A e B que o argumento está ignorando? Pergunte-se: as semelhanças citadas, por exemplo, ambos são perigosos, são relevantes para a conclusão que está sendo tirada? Por exemplo, ambos devem ser tratados da mesma forma pela lei? Lembre-se, uma analogia é uma ilustração, não uma prova. Para que uma analogia prove algo, as semelhanças devem incluir os mecanismos causais que definem o argumento. 4. Falácia do atirador do Texas. O que é? A falácia do atirador do Texas ocorre quando coletamos ou interpretamos dados de forma seletiva após os fatos terem ocorrido, a fim de encontrar padrões ou agrupamentos que se encaixem em uma premissa pré-existente. O erro reside em inverter o processo de validação. Em vez de formular uma hipótese e testá-la com dados imparciais, o argumento ajusta a hipótese para caber nos dados já conhecidos, ignorando a vasta quantidade de dados aleatórios ou contraditórios.
É como atirar na parede e depois desenhar o alvo onde as balas acertaram. Exemplo contexto de mercado financeiro/estatística. Meu método de investimento é infalível. Veja estas 10 ações que escolhi e que subiram 200%. Aqui, o argumento omite as 50 outras ações que o método indicou e que perderam valor ou estagnaram. Ele seleciona apenas os sucessos, o cluster de acertos, para provar a eficácia, ignorando a taxa de falha. Exemplo contexto de predição e interpretação. Nostradamus tem um poder de evidência que se mostrou fantástico. Ele previu o 11 de setembro. Veja esta quadra que menciona torres e fogo. O argumento ignora centenas de outras previsões vagas que nunca se cumpriram. Ele interpreta textos ambíguos e genéricos após os eventos terem ocorrido e encontra uma coincidência, pintando o alvo depois do tiro. Por que é problemático? Esta falácia é altamente problemática porque ela cria a ilusão de significado em dados que podem ter bases puramente aleatórias. Ela viola os princípios do método científico e da estatística ao manipular a evidência para suportar uma crença. Isso leva a conclusões falsas sobre causa e efeito, alimenta superstições, pseudociência e pode causar pânico injustificado, como no exemplo da saúde, ou levar a decisões financeiras arriscadas baseadas em sucesso fabricado. Como identificar? Sempre que um argumento apresenta um padrão ou sucesso estatístico, pergunte-se: quantos dados foram descartados ou ignorados para que esse padrão se tornasse visível? Pergunte-se: a hipótese, o alvo, foi definida antes de examinar os dados ou foi adaptada depois que os dados foram coletados? Lembre-se, coincidência não é evidência. Agrupamentos aleatórios são esperados em grandes conjuntos de dados. 5. Falácia do holofote. O que é? A falácia do holofote consiste em usar exemplos ou casos extremos, incomuns ou sensacionais, aqueles que ganham o holofote na mídia ou na percepção pública, para representar a regra geral, a média ou a totalidade de um grupo, situação ou evento. O erro reside em confundir a notoriedade de um caso com a sua frequência ou tipicidade. Exemplo contexto de mídia-crime. O tipo de crime X está fora de controle. Todos os dias são noticiados novos casos na televisão. Aqui, a frequência de notícias sobre um tipo de crime não significa que ele está aumentando em proporção ou que ele é o crime mais comum. Significa apenas que ele é sensacional o suficiente para receber mais atenção da mídia do que outros crimes mais frequentes. Exemplo contexto de percepção de risco. O que está acontecendo ultimamente que estamos vendo tantos casos de quedas de avião? Aqui, a percepção de mais quedas é resultado da maior cobertura midiática ou da memória recente, de eventos dramáticos, viés de disponibilidade, e não de um aumento real na frequência estatística de acidentes aéreos, que, em geral, é baixíssima. Por que é problemático? Esta falácia é a manifestação lógica do viés de disponibilidade e é destrutiva porque distorce a percepção da realidade e do risco. Ao dar peso desproporcional a eventos raros, ela nos faz tomar decisões baseadas em medo, emoção ou sucesso exagerado em vez de dados estatísticos. Causa o pânico moral sobre temas incomuns ou leva à criação de estereótipos injustos, fazendo com que a exceção pareça a regra. Como identificar? Sempre que um argumento se baseia em um caso único, extremo ou altamente noticiado, pergunte-se: este exemplo é a média ou é a exceção? Pergunte-se: a facilidade com que me lembro deste caso, a notoriedade, está me levando a superestimar a sua frequência real? Lembre-se, o que faz barulho não é necessariamente o que é comum. Acabamos de ver mais 6 falácias que podem passar despercebidas, mesmo por pessoas bem informadas. Identificá-las não é sobre ganhar discussões, mas sobre pensar melhor. Na parte 6, vamos ver mais falácias para adicionar ao nosso arsenal de pensamento crítico. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e aguarde os próximos vídeos. Se este vídeo te ajudou a reconhecer melhor essas armadilhas, curta e compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Tenho certeza de que você já se deparou com algumas dessas falácias. Qual delas mais te incomoda? Ou quem sabe até percebeu se já não usou?
Deixe sua valiosa contribuição sobre o que foi abordado. E lembre-se, o mundo nem sempre é racional, mas você pode ser. O que for aprendido de verdade jamais será esquecido. Quando todos estão pensando a mesma coisa, talvez seja o caso de ninguém estar pensando. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima!